Essa é a história real da minha vida. Meu nome é Maria Luísa e hoje, aos 39 anos, eu moro na casa dos meus pais. E antes que você julgue, antes que você pense que sabe toda a história, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. Porque essa não é só mais uma história de fracasso. Essa é a história de como uma pessoa que teve todas as oportunidades do mundo conseguiu perder tudo. E talvez no final você entenda um pouco do que eu sinto todos os dias quando acordo e me olho no espelho. Eu nasci em uma família de classe média. Meu pai é militar, minha mãe sempre foi presente e eu nunca mesmo passei necessidade. Enquanto outras crianças sonhavam com coisas básicas, eu tinha tudo: materiais escolares, cursos, livros, viagens. Meus pais investiram pesado na minha educação porque acreditavam que eu seria alguém na vida. E eu acreditava nisso também. Lembro quando passei no vestibular para Química na Universidade Federal. Meus pais estavam tão orgulhosos. Eu também estava. Finalmente ia fazer algo de útil, ia me tornar uma profissional respeitada, ia retribuir todo o investimento que fizeram em mim. Mas aí começou o problema que eu não podia controlar: as mudanças constantes. Ser filha de militar significa que sua vida não é totalmente sua. Significa que quando o quartel chama, você arruma as malas e vai. Não importa se você está no meio do semestre, não importa se você fez amizades, não importa se você estava começando a criar raízes. Você vai. E foi isso que aconteceu, várias vezes. Eu comecei a faculdade de Química em uma cidade. No meio do curso, mudamos. Entrei em outra universidade federal. Tive que me adaptar a uma grade curricular diferente, professores diferentes, uma cidade diferente. Quando finalmente estava me ajustando, mudamos de novo. Cada mudança era como arrancar uma planta pela raiz antes dela conseguir crescer. Cada recomeço era mais difícil que o anterior. E a cada vez eu perdia um pouco mais da minha motivação. Quando o meu pai finalmente se aposentou, nos mudamos para João Pessoa, na Paraíba. Era para ser o recomeço definitivo, sem mais mudanças, sem mais interrupções. Entrei na UFPB para cursar bacharelado em Química e dessa vez, eu pensava, dessa vez vai dar certo. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Depois de tantos recomeços, tantas adaptações, tantas vezes tendo que começar do zero, eu olhava para aquelas aulas, para aqueles laboratórios, para aquele futuro que estava sendo construído e não me via mais ali. Não era mais isso que eu queria. E sabe o que é pior? É que eu não sabia o que eu queria, só sabia que não era aquilo. Enquanto isso, meus pais continuavam me incentivando a prestar concursos públicos. Faz sentido, né? Filha de militar, a estabilidade faz parte do DNA da família. Antes da Química, eu até tinha feito uma faculdade de gestão pública. Depois, uma especialização em auditoria e perícia contábil. Tudo voltado para concursos. Mas eu olhava para aquilo e pensava: é isso? É isso que eu vou fazer pelo resto da vida? Estudar para passar em uma prova e então trabalhar em um escritório até me aposentar? Eu sei que muita gente sonha com isso. Eu sei que a estabilidade é importante. Mas para mim, naquele momento, parecia uma prisão antes mesmo de começar. Foi quando eu descobri o marketing digital. Era 2020. O mundo estava parando por causa da pandemia, mas a internet estava fervendo. Eu via pessoas comuns, gente como eu, dizendo que estava ganhando dinheiro trabalhando de casa. Liberdade de horário, liberdade geográfica, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Parecia perfeito demais para ser verdade. E talvez fosse. Mas eu acreditei. Acreditei com toda a força do meu ser, porque eu precisava acreditar em alguma coisa. Eu precisava de uma saída, de uma luz no fim do túnel, de algo que fizesse sentido para mim. Então, eu tomei a decisão mais radical da minha vida. Larguei a faculdade de Química. Larguei tudo relacionado a concursos públicos.
e mergulhei de cabeça no marketing digital. Meus pais não entenderam. Como iam entender? Eles tinham investido anos da vida deles em mim. Tinham pagado cursos, faculdades, especializações, e eu estava jogando tudo pela janela para trabalhar na internet. Mas eu estava convicta. Eu via os cursos, os mentorias, as promessas de ganhar 5, 10, 20 mil reais por mês. Eu via pessoas mostrando suas vidas perfeitas, suas casas bonitas, seus carros importados, tudo conquistado pelo marketing digital. Eu queria aquilo, não pelo dinheiro em si, mas pela prova de que eu não era um fracasso, pela prova de que eu podia sim dar certo na vida, do meu jeito. Mas a realidade do marketing digital é muito diferente das promessas. Eu estudei, nossa, como eu estudei! Aprendi a fazer sites, a criar artes para redes sociais, a montar estratégias de conteúdo, a criar infoprodutos. Eu me tornei boa no que fazia. Tecnicamente, eu sabia o que estava fazendo, mas saber fazer não é a mesma coisa que conseguir vender. E eu não conseguia vender. Absolutamente nada. Tentei vender cursos, ninguém comprava. Tentei oferecer serviços, ninguém contratava. Tentei criar produtos digitais, ninguém se interessava. E o pior de tudo é que eu via outras pessoas vendendo, pessoas que tinham começado depois de mim, pessoas que não eram tão técnicas quanto eu, mas elas vendiam e eu não. A frustração começou a me consumir por dentro. Todo dia, meus pais me perguntavam como estava o trabalho, e todo dia eu mentia. Dizia que estava indo bem, que estava construindo, que logo as coisas iam engrenar. Mas por dentro, eu estava me despedaçando. Era 2022, eu tinha 36 anos. Estava namorando desde 2020, mas não tinha condições de casar e sair da casa dos meus pais. Meu namorado também não tinha condições próprias, morava de favor. E ali estávamos nós dois, adultos, querendo construir uma vida juntos, mas completamente travados. Eu olhava para os meus amigos, para as pessoas que eu tinha visto crescer, algumas que eu até tinha pegado no colo quando eram crianças. E elas estavam formando famílias, comprando casas, viajando pelo mundo, tendo filhos. E eu estava cada vez mais afundada na casa dos meus pais, sem perspectiva, sem dinheiro, sem nada. Foi em março de 2022 que tudo desmoronou de vez. Uma amiga me apresentou aos cassinos online. Disse que dava para ganhar dinheiro rápido, que ela conhecia pessoas que estavam fazendo uma grana boa. Eu, que já estava desesperada, pensei, por que não tentar? Era só para testar, era só para ver se funcionava. Essa é a mentira que todos os viciados contam para si mesmos no começo. No início, até ganhei alguma coisa. E aquela sensação de ver o dinheiro entrando, de pensar que finalmente eu tinha encontrado uma forma de sair daquele buraco, era viciante, literalmente. Comecei a jogar mais, e mais, e mais. E comecei a perder. Eu tinha uns R$ 2.000 de reserva financeira. Não era muito, mas era o que eu tinha conseguido guardar. Em poucas semanas, tinha perdido tudo. Mas o vício não para quando o dinheiro acaba. Ele só fica mais forte. Comecei a fazer empréstimos. Primeiro em um banco, depois em outro, depois em financeiras. Em pouco tempo, eu tinha empréstimos em todas as instituições possíveis. Cheguei a dar meu celular como garantia em um empréstimo. Quase perdi ele. E o pior de tudo é que eu escondia tudo. Eu era boa em esconder. Sempre fui. Meus pais nunca desconfiaram. Meus amigos mais distantes nunca perceberam. Meu namorado não sabia a real gravidade. Só sabia que eu jogava. Eu continuava dizendo que trabalhava com marketing digital. E quando precisava explicar por que não tinha dinheiro, eu dizia que estava investindo tudo no negócio. Entrei em um ciclo vicioso que parecia não ter fim. Perdia dinheiro no cassino, ficava desesperada,
Pegava dinheiro emprestado para tentar recuperar. Perdia de novo. Pegava mais dinheiro emprestado. Perdia de novo. Todo mês era a mesma coisa. Eu precisava pedir dinheiro para alguém. Primeiro foram os amigos, sempre com uma desculpa diferente. É para investir no meu negócio, é para um curso importante, é para uma oportunidade que não posso perder. E eles acreditavam em mim, porque eu sempre tinha sido uma pessoa responsável, nunca tinha tido dívidas antes, sempre fui organizada financeiramente. Como iam desconfiar? Mas chegou um ponto em que eu já tinha pedido para todos os meus amigos, alguns mais de uma vez. Foi quando comecei a pedir para os meus pais. Você não faz ideia da humilhação que é ter quase 40 anos e ter que pedir dinheiro emprestado para os seus pais. Você não faz ideia da vergonha que é olhar nos olhos deles pessoas que investiram tanto em você, que acreditaram tanto no seu potencial e ter que mentir mais uma vez. É pro meu negócio, pai. Estou prestes a fechar uns contratos grandes, só preciso investir um pouco mais. E meu pai, sempre confiante, sempre acreditando em mim, dava o dinheiro. E eu perdia tudo de novo. Em questão de 1 ano, eu saí de uma pessoa que tinha R$ 2.000 de reserva financeira para uma pessoa que devia quase R$ 50.000. R$ 50.000. Deixa eu repetir isso para você entender a dimensão. Em 1 ano, eu acumulei quase R$ 50.000 de dívidas. E o mais irônico de tudo é que eu tinha todas as habilidades necessárias para ganhar dinheiro honestamente. Eu sei fazer sites, sei criar estratégias de redes sociais, sei fazer designs, sei criar infoprodutos, sei fazer tanta coisa. Mas eu não conseguia destravar a minha própria vida. Era como se existisse um bloqueio dentro de mim. Como se uma parte de mim quisesse desesperadamente sair daquele buraco, mas outra parte me sabotava a cada tentativa. Eu tentava oferecer meus serviços e travava. Tentava criar algo e não conseguia terminar. Tentava fazer uma venda e desistia no meio do caminho. E quando a frustração ficava insuportável, eu voltava para os cassinos. Porque ali, pelo menos por alguns minutos, eu tinha a ilusão de controle. A ilusão de que a qualquer momento eu podia ganhar tudo de volta e resolver minha vida. Mas essa ilusão sempre custava mais do que eu podia pagar. A pior parte de tudo isso não é nem a dívida. A pior parte é a solidão. É acordar todo dia e fingir que está tudo bem. É ver seus pais te olharem com esperança nos olhos, esperando que finalmente você vá deslanchar e você saber que está cada vez mais afundado. É ver seus amigos te perguntarem como estão os negócios e você ter que inventar mais uma mentira, porque a verdade é vergonhosa demais para ser dita. É estar em um relacionamento e não poder fazer planos para o futuro, porque você não tem como sustentar nem a si mesmo. É ver pessoas que você conheceu quando eram crianças, agora formando famílias, comprando casas, realizando sonhos. E você? Você está exatamente no mesmo lugar. Ou pior, está mais para trás do que estava anos atrás. Eu me sinto humilhada todos os dias. Não por morar com meus pais, sei que muita gente passa por isso, mas pela combinação de tudo, pela idade que tenho, pelas oportunidades que tive, pelo potencial que desperdicei. Hoje, enquanto gravo isso, estamos no final de 2025, caminhando para 2026. No dia 16 de janeiro, eu faço 40 anos. 40 anos. Você sabe o que é fazer 40 anos e olhar para trás e ver uma vida de escolhas erradas, oportunidades desperdiçadas, potencial não realizado? Você sabe o que é fazer 40 anos e não ter nada, absolutamente nada. Sem casa própria, sem carro, sem carreira estabelecida, sem dinheiro guardado, sem nem ao menos a dignidade de poder dizer, pelo menos não tenho dívidas, porque eu tenho quase R$ 50.000 em dívidas. Eu me sinto triste todos os dias. Acordo triste, vou dormir triste. E essa época do ano piora tudo.
As festas de fim de ano, o espírito de celebração, as pessoas fazendo planos para o novo ano. E eu aqui, sem saber nem como vou pagar as contas do mês que vem. Meus pais estão ficando velhos, eles não vão ficar aqui para sempre. E então, o que vai ser de mim? Como eu vou sustentar a mim mesma quando nem tenho estrutura emocional e financeira para isso agora? Meu relacionamento está sobrevivendo na base da esperança. Esperança de que um dia as coisas vão melhorar, de que um dia a gente vai poder construir uma vida juntos. Mas até quando essa esperança vai durar? Até quando ele vai aguentar estar com alguém que não consegue nem ajudar nas contas básicas? Sabe, eu continuo dizendo para as pessoas que trabalho com marketing digital. E, tecnicamente, é verdade, eu trabalho, só não ganho nada com isso. Faço um site aqui, uma arte ali, crio uma estratégia acolá, mas nunca consigo transformar isso em dinheiro consistente. E a desculpa que dou para minha família sobre por que não tenho dinheiro, continuo dizendo que invisto tudo no negócio, que estou construindo algo maior, que logo vai dar certo. Eles acreditam porque querem acreditar, porque é menos doloroso acreditar que a filha está investindo no futuro do que aceitar que a filha está completamente perdida e não sabe como sair do buraco. Eu também quero acreditar. Toda manhã eu acordo e penso: hoje vai ser diferente. Hoje eu vou conseguir fazer alguma coisa que vai mudar minha situação. Mas a noite chega e eu continuo no mesmo lugar. O vício em cassino online é traiçoeiro porque não deixa marcas visíveis. Não é como o alcoolismo, onde as pessoas podem ver você bêbado. Não é como drogas, onde seu corpo definha. É silencioso, é secreto. É você, sozinho, com um celular ou computador, destruindo sua vida financeira, enquanto todos ao redor pensam que você está trabalhando. Eu aprendi que o vício não é sobre o dinheiro, é sobre o que você está tentando esconder de si mesmo. Quando eu jogava, eu não estava pensando em ganhar dinheiro. Ou melhor, conscientemente eu estava, mas no fundo eu estava fugindo. Fugindo da frustração de não conseguir vender meus serviços. Fugindo da vergonha de estar na minha idade e nessa situação. Fugindo da dor de olhar para minha vida e não reconhecer quem eu me tornei. Cada aposta era uma tentativa de reescrever minha história, de provar que eu podia sim ter sucesso, de mostrar para todo mundo, e principalmente para mim mesma, que eu não era um fracasso. Mas o que eu conseguia era exatamente o oposto. Cada perda me afundava mais. Cada empréstimo era mais uma corrente me prendendo nessa vida que eu não queria. O pior momento do mês é quando vejo as postagens nas redes sociais. Vejo a fulana que se formou comigo postando fotos da casa nova que comprou. Vejo o ciclano, que era mais novo que eu, mostrando o filho que acabou de nascer. Vejo a Beltrana viajando pela Europa nas férias. E eu? Eu posto fotos antigas, ou às vezes nem posto nada. Porque o que eu vou postar? Uma foto na sala da casa dos meus pais? Uma selfie com legenda motivacional falando sobre não desistir dos sonhos enquanto eu estou completamente paralisada na vida real? As comparações são injustas, eu sei. Todo mundo tem seus problemas, suas lutas internas. As redes sociais mostram só o lado bom da vida. Mas mesmo sabendo disso, dói. Dói ver que outras pessoas conseguiram o que eu não consegui. Dói perceber que estou sendo deixada para trás enquanto o mundo continua girando. Meus pais nunca disseram diretamente, mas eu sei que estão desapontados. Como não estariam? Eles investiram tudo em mim, me deram todas as oportunidades. Pagaram cursos, faculdades, especializações, me apoiaram em todas as mudanças. Acreditaram em mim quando decidi largar tudo pelo marketing digital. E o que eu fiz com tudo isso? Desperdicei. Às vezes, eu vejo meu pai olhando para mim com aquela expressão que mistura tristeza e confusão, como se ele tivesse se perguntando onde foi que ele errou, onde foi que ele errou, quando na verdade foi eu que errei. Minha mãe tenta ser otimista, diz que não é tarde demais, que eu ainda posso dar a volta por cima, mas até no otimismo dela eu vejo a preocupação. Vejo o medo de que eles não vão estar aqui para sempre e eu vou ficar sozinha, sem estrutura para me sustentar.
E a verdade é que esse medo é justificado. Já tentei recomeçar várias vezes. Acordo determinada, faço um plano, decido que vai ser diferente. Vou me organizar, vou oferecer meus serviços de verdade, vou finalmente fazer isso funcionar. Dura alguns dias, às vezes algumas horas. Então, a ansiedade bate. A voz na minha cabeça começa: quem vai te contratar? Você não consegue nem resolver sua própria vida. Como vai ajudar outras pessoas? Você é uma fraude. E eu desisto antes mesmo de começar de verdade. Outras vezes, eu até começo. Entro em contato com possíveis clientes, ofereço meus serviços, mas quando vem a hora de fechar negócio, quando a pessoa demonstra interesse real, eu travo. É como se uma parte de mim quisesse desesperadamente ter sucesso, mas outra parte tivesse medo do que aconteceria se eu realmente conseguisse. Medo de não conseguir manter, medo de decepcionar mais uma vez, medo de provar para mim mesma que não sou boa o suficiente. Então, me auto-saboto. Demoro para responder, faço propostas muito caras ou muito baratas, encontro alguma desculpa para a coisa não dar certo. E aí, volto para o mesmo lugar, frustrada, envergonhada, mais convencida ainda de que sou um fracasso. Se eu pudesse voltar no tempo, há tantas coisas que eu mudaria. Não teria largado a faculdade de Química. Mesmo que não fosse minha paixão, teria terminado. Pelo menos teria algo concreto, um diploma, uma formação completa. Teria prestado atenção aos meus pais quando insistiam nos concursos públicos. Sim, não é a vida mais glamurosa, mas é estável. E estabilidade não é pouca coisa. Quando descobri o marketing digital, teria mantido isso como um plano B, não como minha única aposta. Teria continuado com algo estável enquanto construía meu negócio online. Nunca, nunca teria aceitado aquela sugestão da minha amiga sobre os cassinos online. Aquele foi o início do fim. Ali foi onde eu perdi o controle completamente. Teria sido honesta com meus pais muito antes. Teria pedido ajuda quando percebi que estava perdendo o controle, em vez de esconder e fingir que estava tudo bem. Mas eu não fiz nada disso. E agora estou aqui, carregando o peso de todas essas escolhas erradas. Tem momentos específicos que são especialmente humilhantes. Quando estou com meu namorado e queremos fazer algo simples, como ir ao cinema ou jantar fora, e eu não posso. Não porque não quero, mas porque literalmente não tenho dinheiro e fico com vergonha de ele ter que bancar tudo. Quando meu pai pergunta se eu consegui fechar algum contrato e eu tenho que inventar mais uma desculpa. Quando vejo antigas colegas da faculdade trabalhando, ganhando bem, tendo suas vidas organizadas, e lembro que eu poderia estar ali também se não tivesse desistido. Quando chega meu aniversário e meus amigos querem fazer alguma coisa para comemorar, mas eu sei que não posso nem pagar minha própria conta. Quando preciso pedir dinheiro emprestado mais uma vez e vejo aquele misto de pena e julgamento nos olhos das pessoas. À noite, quando todo mundo está dormindo, é quando os pensamentos ficam mais altos. Penso nas dívidas. Como vou pagar isso? Mesmo que eu conseguisse um emprego decente amanhã, levaria anos para quitar tudo. E enquanto isso, os juros continuam crescendo. Penso no meu relacionamento. Quanto tempo mais ele vai aguentar? Ele diz que me ama, que não se importa com dinheiro, mas eu sei que isso afeta a gente. Como não afetaria? Estamos há 5 anos juntos e não conseguimos nem morar juntos, quanto mais pensar em casamento ou filhos. Penso nos meus pais. Eles estão envelhecendo. Um dia eles não vão estar mais aqui. E então, como eu vou me sustentar? Onde eu vou morar? Como vou pagar minhas contas? Penso na minha idade. 40 anos em janeiro. 40 anos. E o que eu tenho para mostrar? Dívidas e arrependimentos. Penso em todas as pessoas que eu decepcionei. Meus pais, que investiram tanto em mim. Meus amigos, que me emprestaram dinheiro acreditando nas minhas mentiras.
Meu namorado, que merecia alguém mais estruturada. Eu mesma, que tinha tanto potencial. Deixa eu ser sincera sobre uma coisa. O marketing digital não é uma farsa. É um mercado real, com pessoas ganhando dinheiro de verdade. O problema não foi o marketing digital. O problema fui eu. Eu caí na armadilha de acreditar que seria fácil, que bastava fazer uns cursos, criar umas artes bonitas e o dinheiro iria chover, que eu poderia pular todas as etapas difíceis e ir direto para o sucesso. A verdade é que marketing digital, como qualquer outra carreira, exige trabalho, consistência, dedicação. Exige que você seja bom no que faz e saiba vender o que faz. Exige que você tenha resiliência para aguentar os nãos, para continuar tentando quando nada está dando certo. E eu não tinha isso. Ou melhor, eu tinha o conhecimento técnico, mas não tinha a estrutura emocional e psicológica para transformar conhecimento em resultados. Então, não, o problema não é o marketing digital. É que eu estava procurando uma solução mágica para os meus problemas, e não existe solução mágica. Tem dias em que eu penso, se eu pelo menos conseguisse quitar essas dívidas, já seria um alívio enorme. Porque é verdade. Se eu acordasse amanhã sem as dívidas, pelo menos teria uma chance real de recomeçar. Poderia pegar qualquer emprego sem ficar calculando se o salário vai ser suficiente para pagar os empréstimos. Poderia dormir à noite sem a ansiedade dos boletos vencidos. Mas aí eu volto para a realidade. Como vou quitar quase 50 mil reais? Mesmo que eu conseguisse um emprego ganhando 3 mil reais por mês, o que já seria muito na minha situação atual, levaria anos pagando só juros. E tem dias em que eu penso, se eu pelo menos tivesse coragem de ser honesta com todo mundo, de chegar para os meus pais e falar: pai, mãe, eu errei muito. Estou endividada, estou perdida, não sei o que fazer. Preciso de ajuda de verdade, não só de dinheiro emprestado. De chegar para o meu namorado e falar: olha, talvez seja melhor você seguir sua vida sem mim. Eu estou afundada e não sei se consigo sair disso. Você merece alguém que consiga construir uma vida ao seu lado. De chegar para os meus amigos que me emprestaram dinheiro e falar a verdade. Eu menti. Não era para investir no negócio. Eu perdi tudo em cassino online e estou viciada. Mas eu não tenho coragem. A vergonha é grande demais. Conforme o ano vai chegando ao fim, essa sensação de fracasso fica mais intensa. Todo mundo fazendo balanço do ano, falando sobre conquistas, sobre o que aprenderam, sobre os planos para o ano novo. E eu? O que eu vou falar? Que 2025 foi mais um ano onde eu afundei ainda mais? Que minhas únicas conquistas foram acumular mais dívidas e decepcionar mais pessoas? As festas de fim de ano são especialmente difíceis. Todo mundo reunido, celebrando, cheio de esperança para o futuro. E eu no meio, fingindo que estou bem, fingindo que tenho motivos para celebrar. O pior é que logo depois vem meu aniversário, 16 de janeiro, 40 anos. Como eu vou comemorar 40 anos nessa situação? Como eu vou olhar para minha vida e não sentir que desperdicei tudo? Apesar de tudo, eu ainda tenho habilidades. Eu ainda sei fazer coisas. Sei criar sites do zero. Sei fazer designs profissionais para redes sociais. Sei montar estratégias de conteúdo. Sei criar infoprodutos. Sei escrever textos persuasivos. Sei editar vídeos. Sei usar todas as ferramentas de marketing digital. O conhecimento está aqui. A capacidade técnica está aqui. O que não está aqui é a capacidade de transformar isso em ação consistente, a capacidade de vender meus serviços, a capacidade de acreditar que mereço ter sucesso. É frustrante demais saber que você tem as ferramentas para sair do buraco, mas não conseguir usar essas ferramentas. É como ter todas as peças de um quebra-cabeça, mas não conseguir montá-lo. Houve momentos em que eu quase consegui.
Uma vez, uma possível cliente demonstrou interesse real nos meus serviços. Estava pronta para fechar negócio. Era um valor bom que me ajudaria muito. Mas eu travei. Demorei tanto para responder que ela desistiu e contratou outra pessoa. Outra vez, um amigo me indicou para um projeto. Era perfeito para minhas habilidades. Mas eu fiquei com tanto medo de não conseguir entregar, de decepcionar, que dei uma desculpa qualquer e não aceitei. Teve uma ocasião em que eu estava há 2 semanas sem jogar no cassino. 2 semanas! Era um recorde. Estava me sentindo mais forte, mais capaz. Então veio uma frustração, um comentário que me machucou, uma situação que me deixou ansiosa. E eu voltei. Perdi em uma noite tudo que tinha conseguido economizar nessas 2 semanas. Esses quase conseguir são, de certa forma, piores do que nunca ter tentado, porque provam que é possível, mas que eu continuo me sabotando. Meus pais não sabem de nada, absolutamente nada sobre o vício, sobre as dívidas reais, sobre a extensão do buraco em que me meti. Eles acham que eu estou construindo um negócio, que estou investindo, que logo as coisas vão deslanchar. Quando eu peço dinheiro emprestado, eles dão porque acreditam em mim, porque acham que estão investindo no meu futuro, no meu negócio. Se eles soubessem a verdade, não sei o que seria pior, a decepção ou a dor de saber que a filha deles está sofrendo sozinha há tanto tempo. Às vezes, eu quero contar. A vontade de parar de mentir, de finalmente ser honesta, é quase insuportável. Mas aí penso no olhar deles, no julgamento, na tristeza, e eu não tenho coragem. Então eu continuo mentindo, continuo fingindo, continuo carregando esse peso sozinha, porque tenho medo demais de dividi-lo com alguém. Eu desenvolvi uma relação doentia com o dinheiro. Quando eu tinha algum, a primeira coisa que pensava era em apostar. Era como se o dinheiro queimasse nas minhas mãos, pedindo para ser jogado fora. Mesmo agora, quando consigo algum dinheiro de alguma forma, um trabalho freelance ocasional, um presente, qualquer coisa, a primeira tentação é sempre a mesma. Só mais uma vez. Dessa vez eu vou controlar. Dessa vez eu paro quando estiver ganhando. Mas nunca funciona assim. E o pior é que o dinheiro que eu jogo fora poderia estar pagando as dívidas, poderia estar me ajudando a sair dessa situação. Mas, em vez disso, só me afunda mais. Viver com vício em cassino online é viver uma dupla vida. Por fora, você é uma pessoa normal. Conversa, sorri, interage. Ninguém vê as noites em claro, os tremores na mão, a ansiedade constante. É abrir o celular para checar uma mensagem e ver os aplicativos dos cassinos ali, chamando. É fazer qualquer tarefa no computador e ter que resistir à tentação de abrir uma aba e só dar uma olhada. É mentir, o tempo todo, para todo mundo e principalmente para si mesmo. Eu controlo isso. Posso parar quando quiser, só mais uma vez e nunca mais. Só preciso recuperar o que perdi e então paro. Mentiras. Todas mentiras que você conta para si mesmo, porque a verdade é assustadora demais. Você não tem controle. Você não pode parar quando quiser. E cada só mais uma vez te afunda um pouco mais. Eu perdi a conta de quantos empréstimos fiz. Bancos tradicionais, financeiras, aplicativos de empréstimo, cartões de crédito no limite, crediário, até aquele empréstimo onde dei meu celular como garantia e quase perdi. Cada um tem uma taxa de juros diferente, alguns são absurdos, chegam a 15% ao mês. Mas quando você está desesperado, você não pensa nisso, você só pensa, preciso de dinheiro agora. Todo mês é a mesma tortura, os boletos chegando, os juros acumulando, o desespero crescendo. Eu tento fazer um pagamento aqui, outro ali, mas mal cobre os juros. O principal quase não diminui. É como tentar esvaziar o oceano com um baldinho. E o pior é saber que cada centavo que eu pago de juros é dinheiro jogado fora.
dinheiro que poderia estar construindo algo, mas está só pagando pelos meus erros do passado. Não perdi amizades de forma explícita, mas sinto que perdi conexões verdadeiras. Aqueles amigos para quem pedi dinheiro emprestado, mesmo devolvendo, mesmo mantendo contato, sinto que algo mudou. Um certo distanciamento, uma certa desconfiança velada. E os outros amigos, aqueles que não sabem de nada, eu mesma me distanciei, porque é difícil manter amizades quando você está fingindo o tempo todo. Eles compartilham suas conquistas e eu não tenho nada para compartilhar além de mais do mesmo. Aos poucos, fui me isolando, não por querer, mas porque é mais fácil ficar sozinha do que ter que fingir que está tudo bem. Meu namorado é incrível, ele realmente é. Eu o amo como nunca amei ninguém em toda a minha vida. Estamos juntos desde 2020. Nesses 5 anos turbulentos, ele viu minha jornada no marketing digital, meus altos e baixos, minha frustração. Mas ele não sabe tudo sobre o vício. Tento poupar ele ao máximo. Ele acha que é só uma fase difícil, que eu estou tentando construir algo e ainda não deu certo. E ele me apoia, diz que não se importa com dinheiro, que o amor é mais importante. Mas eu me importo muito. Como a gente vai construir uma vida juntos se eu não consigo nem me sustentar? Como vamos casar, ter uma casa, talvez filhos, se eu estou afundada em dívidas? Ele também não tem condições próprias, mora de favor. Então somos 2 adultos querendo construir algo juntos, mas ambos sem estrutura para isso. Às vezes penso que seria mais justo com ele terminar, deixá-lo livre para encontrar alguém que possa realmente construir uma vida ao lado dele. Mas sou egoísta demais. Ele é uma das poucas coisas boas na minha vida agora, uma das poucas pessoas que ainda me faz sentir que vale alguma coisa. Então eu continuamos, mas não sei por quanto tempo esse relacionamento vai sobreviver ao peso dos meus problemas. O pior sentimento é saber que você é um peso. Peso para os seus pais, que na idade deles deveriam estar aproveitando a aposentadoria, viajando, descansando, mas em vez disso ainda estão sustentando uma filha de 39 anos e emprestando dinheiro para os negócios deles. Peso para o seu namorado, que merecia um relacionamento mais leve, mais feliz, onde pudessem fazer planos reais para o futuro, em vez de viver nessa incerteza constante. Peso para os seus amigos, que se preocupam comigo, mas não sabem como ajudar porque sempre acabo tendo recaídas. Peso para mim mesma, porque cada dia que passa me convenço mais de que sou um fracasso irreversível. Tem dias em que eu penso que seria melhor para todo mundo se eu simplesmente não estivesse aqui. Penso que seria melhor se eu pudesse simplesmente desaparecer, recomeçar em outro lugar como outra pessoa, sem todo esse histórico de fracassos. No começo, era fácil inventar desculpas. Estou investindo no negócio, estou fazendo um curso importante, estou em uma fase de expansão. As vendas estão devagar, mas vão melhorar. Mas depois de 5 anos dizendo basicamente a mesma coisa, as desculpas vão ficando menos convincentes. Vejo meus pais trocando olhares entre si quando explico mais uma vez por que ainda não deslanchei. Vejo a expressão deles mudando, de esperançosa para preocupada, de preocupada para resignada. E isso dói mais que qualquer crítica direta. Preferia que eles gritassem comigo, que me xingassem, que me dissessem que sou uma decepção. Pelo menos seria honesto. Essa resignação silenciosa, essa tristeza nos olhos deles é muito pior. 16 de janeiro. Daqui a poucos meses, eu faço 40 anos. 40 anos é um marco. É aquela idade em que você deveria estar estabelecido na vida. Não necessariamente rico ou super bem-sucedido, mas pelo menos estável, com alguma estrutura, com algum direcionamento. E o que eu vou estar fazendo no meu aniversário de 40 anos? Morando com meus pais, endividada, sem carreira, sem perspectiva clara de futuro. Meus pais provavelmente vão querer fazer alguma coisa para comemorar.
Vão tentar fazer um dia especial, talvez um bolo, um almoço em família. E eu vou ter que fingir que estou feliz, que estou grata, que vejo os 40 como um novo começo. Mas por dentro vou estar pensando: 40 anos e não tenho nada, absolutamente nada para mostrar por toda uma vida. Se eu pudesse voltar e falar com a Maria Luísa de 10 anos atrás, de 29 anos, cheia de planos e possibilidades, eu diria: Termina a faculdade. Mesmo que não seja sua paixão, termina. Um diploma é algo concreto que ninguém tira de você. Não largue tudo pelo marketing digital. Pode explorar isso, pode aprender, mas mantenha algo estável enquanto você testa. Quando aquela amiga te falar sobre os cassinos online em março de 2022, foge, não testa, não dá nenhuma chance. Aquilo vai destruir sua vida. Pede ajuda. Quando perceber que está perdendo o controle, pede ajuda de verdade. Não esconde, não finge que está tudo bem. Valoriza as oportunidades que você tem. Seus pais não vão estar aqui para sempre. Usa esse tempo em que você tem suporte deles para construir algo sólido, não para desperdiçar. Você tem capacidade, você tem inteligência, você tem todas as ferramentas necessárias. O que você não tem é estrutura emocional. Mas eu não posso voltar no tempo, só posso lidar com as consequências das escolhas que fiz. O vício em cassino online não levou só meu dinheiro, levou muito mais. Levou minha autoestima. Cada perda era mais uma confirmação de que eu sou um fracasso, de que não mereço coisa boa, de que vou estragar tudo que tocar. Levou minha paz. Não consigo mais ter um momento de verdadeira tranquilidade. Sempre tem a ansiedade no fundo, sempre tem a preocupação com as dívidas, sempre tem a vontade de jogar. Levou minha honestidade. Me transformou em uma mentirosa compulsiva. Minto para minha família, minto para meus amigos, minto para meu namorado, minto para mim mesma. Levou meu tempo. Quantas horas passei jogando? Quantas madrugadas acordada apostando? Quanto tempo que poderia ter usado para construir algo de verdade foi desperdiçado nessa ilusão? Levou minhas possibilidades. Com 50 mil reais de dívida, quantas portas se fecharam? Quantas oportunidades eu não posso aproveitar porque estou presa nessa situação? Levou minha dignidade. A sensação de ter que pedir dinheiro emprestado, de ter que mentir sobre os motivos, de ter que me humilhar repetidamente. Levou meus sonhos. Aqueles planos de ter uma casa própria, de casar, de ter filhos, de viajar, de ter uma vida normal. Todos parecem impossíveis agora. Houve momentos em que eu estive perto de contar tudo. Uma vez, estava conversando com minha mãe e ela estava me contando sobre como estava preocupada comigo. Falou que me via triste, que percebia que algo não estava bem. Naquele momento, as palavras estavam na ponta da língua. Mãe, eu estou viciada em cassino online. Eu devo quase 50 mil reais. Eu preciso de ajuda. Mas o que saiu da minha boca foi: tô só cansada, mãe. O marketing digital é mais difícil do que eu pensava, mas vou conseguir. Outra vez, meu namorado falou sobre nosso futuro, sobre quando finalmente íamos conseguir morar juntos, construir nossa vida. Eu me sentia um lixo de ser humano e fiquei com muita vontade de desabar chorando no colo dele. Mas em vez disso, sorri e disse: em breve, amor, só preciso fechar alguns contratos e a gente consegue. A verdade está sempre lutando para sair, mas o medo sempre vence. O ciclo é sempre o mesmo. Acordo determinada. Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou trabalhar de verdade, vou oferecer meus serviços, vou fazer acontecer. Aí vem a ansiedade. E se não der certo? E se ninguém contratar? E se eu falhar de novo? A ansiedade aumenta. Eu tento trabalhar, mas estou travada. Não consigo focar, não consigo produzir. Vem a frustração. Mais um dia perdido. Mais um dia sem progresso. Vem a tentação. Só uma aposta.
só para aliviar a ansiedade, só para sentir alguma coisa além dessa frustração. Eu resisto, às vezes por horas, às vezes por dias, mas eventualmente eu cedo. Jogo, perco, me odeio ainda mais. Prometo que foi a última vez. Acordo no dia seguinte determinada. Hoje vai ser diferente. E o ciclo recomeça. Se eu tivesse apenas uma chance de fazer algo diferente agora, sabe o que seria? Seria quitar essas dívidas. Não é nem sobre ter uma casa própria, ou um carro, ou viajar. É simplesmente sobre não ter esse peso nas costas. Acordar de manhã e não ter a ansiedade dos boletos. Receber dinheiro e não ter que calcular imediatamente quanto vai para os empréstimos. Poder planejar alguma coisa sem ter que considerar as dívidas primeiro. Mas 50 mil reais? Como? Mesmo que eu conseguisse um emprego razoável amanhã, pagando 3 mil por mês, levaria anos. Anos pagando juros, anos nessa prisão financeira. E a cada dia que passa, os juros aumentam, a dívida cresce, a prisão fica mais apertada. Sinto falta de quem eu era antes. Antes do vício, antes das dívidas, antes de toda essa bagunça. Eu não era perfeita, mas tinha esperança, tinha planos, tinha a sensação de que minha vida ainda podia dar certo. Sinto falta de acordar sem essa sensação de peso no peito. Sinto falta de poder olhar no espelho e não sentir vergonha. Sinto falta de poder conversar com meus pais sem ter que mentir. Sinto falta de poder fazer planos para o futuro sem que tudo pareça impossível. Sinto falta de me sentir capaz, de acreditar em mim mesma, de ter autoconfiança. Sinto falta da pessoa que eu poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Sabe qual é a pergunta que ninguém faz, mas que eu vejo nos olhos de todo mundo? Como você deixou chegar a esse ponto? E a verdade é que eu não sei responder direito. Não foi uma decisão, não foi um momento. Foi uma série de pequenas escolhas erradas que foram se acumulando até se transformar nessa avalanche. Foi acreditar em promessas fáceis demais. Foi ter vergonha de pedir ajuda quando ainda dava tempo. Foi tentar resolver sozinha algo que estava além do meu controle. Foi mentir para mim mesma sobre a gravidade da situação. Foi sempre achar que podia recuperar tudo só mais uma vez. Foi deixar o vício dominar porque era mais fácil escapar para aquela ilusão do que enfrentar a realidade. Como eu deixei chegar a esse ponto? Uma má decisão de cada vez. Tem coisas que eu gostaria de poder dizer, mas não consigo. Queria poder dizer para os meus pais, obrigada por tudo que fizeram por mim. Desculpa por ter desperdiçado. Desculpa por não ser a filha que vocês mereciam. Queria poder dizer para o meu namorado, você merece alguém melhor. Alguém que consiga te dar uma vida de verdade, não essa incerteza constante. Queria poder dizer para os meus amigos, desculpa por ter me distanciado. Desculpa por não ser a pessoa que vocês conheciam. Queria poder dizer para mim mesma, está tudo bem, você vai conseguir sair disso, você vai se perdoar um dia. Mas eu não consigo dizer nenhuma dessas coisas, então eu continuo calada, carregando tudo sozinha. O que mais me assusta não é nem o presente, é o futuro. O que vai ser de mim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Vou continuar nessa situação? Vou afundar ainda mais? Ou vou conseguir, de alguma forma, dar a volta por cima? Meus pais vão envelhecer, vão precisar de cuidados. E quem vai cuidar deles? Eu, que não consigo nem cuidar de mim mesma? Meu relacionamento vai sobreviver? Ou uma hora meu namorado vai cansar e perceber que está perdendo tempo com alguém que não sai do lugar? As dívidas vão ser quitadas algum dia? Ou vou carregar isso para sempre, nunca conseguindo realmente recomeçar? Vou conseguir superar o vício? Ou ele vai me acompanhar pelo resto da vida, sempre ali esperando um momento de fraqueza?
O futuro me assusta, porque todas as projeções que consigo fazer são negativas. Não consigo imaginar um cenário positivo que seja realista. Para quem está me ouvindo, especialmente se você está em uma situação parecida com a minha, deixa eu te dar alguns conselhos que eu gostaria que alguém tivesse me dado. Não acredite em dinheiro fácil. Não existe. Se alguém está te prometendo ganhos rápidos e fáceis, é porque está tentando te vender alguma coisa ou te enganar. Nunca, nunca entre em cassinos online. Não importa o quanto você pensa que pode controlar. Não importa se é só para testar. Não entre, não vale a pena. Você pode perder muito mais do que dinheiro. Peça ajuda cedo. Quando você perceber que está perdendo o controle de alguma coisa, vício, dívidas, problemas emocionais, peça ajuda imediatamente. Não espere ficar insuportável. Quanto mais cedo você buscar ajuda, mais fácil é resolver. Não abandone suas bases. Pode explorar coisas novas, pode tentar novos caminhos, mas não abandone completamente o que é estável. Não largue faculdade, não largue emprego fixo, não queime todas as suas pontes. Seja honesto, especialmente consigo mesmo. As mentiras só pioram tudo. A verdade dói, mas pelo menos é real. Você não pode resolver um problema que não admite que existe. Eu não segui nenhum desses conselhos, e olha onde estou. Então, aqui estou eu, Maria Luísa, 39 anos, quase 40. Morando com meus pais em João Pessoa, Paraíba, sem emprego fixo, sem renda consistente, com quase R$ 50.000 de dívidas, com um vício que luta constantemente para dominar minha vida. Com um relacionamento que sobrevive na esperança, mas sem perspectiva real de futuro próximo. Com habilidades que não consigo transformar em dinheiro. Com uma família que acredita em mim, mas que eu continuo decepcionando. Com amigos de quem me distanciei porque a vergonha é grande demais. Com uma vida que está completamente travada, enquanto o mundo continua girando ao meu redor. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você, que ouviu minha história até aqui, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Sério, pensa comigo. Você tem 39 anos, quase 40, mora com seus pais, tem quase R$ 50.000 de dívidas, tem um vício que você luta para controlar, tem habilidades, mas está completamente travada emocionalmente, não consegue transformar conhecimento em ação, em dinheiro, em resultados. Seus pais acreditam em você, mas não sabem da extensão dos seus problemas. Seu parceiro te ama, mas vocês não conseguem construir uma vida juntos porque nenhum dos dois tem estrutura. Você sente vergonha todos os dias. Vê todo mundo ao seu redor progredindo, enquanto você afunda. O que você faria? Contaria tudo para sua família e pediria ajuda de verdade, arriscando o julgamento e a decepção deles? Aceitaria qualquer emprego, mesmo que não fosse na sua área, só para ter uma renda e começar a pagar as dívidas? Terminaria o relacionamento para não arrastar mais alguém para baixo junto com você? Tentaria mais uma vez fazer o marketing digital funcionar, mesmo depois de tantas tentativas fracassadas? Se mudaria de cidade, recomeçaria do zero em algum lugar onde ninguém te conhece? Desistiria de tudo e aceitaria que essa é sua vida agora? Ou faria algo completamente diferente que eu nem consegui imaginar? Sabe o que eu realmente preciso? Preciso de alguém que olhe para mim e diga: você errou, errou muito, mas você não é seus erros. Ainda dá tempo de mudar. Não vai ser fácil, vai levar anos, vai ser doloroso, mas é possível. Preciso de alguém que me ajude a montar um plano real, concreto, passo a passo, para sair desse buraco. Não promessas vazias, não soluções mágicas, mas um plano de verdade. Preciso de alguém que me force a ser honesta, com minha família, comigo mesma, com todos, porque eu não sei se consigo fazer isso sozinha.
Preciso de um emprego, mesmo que seja simples, só para ter uma renda e começar a pagar as dívidas. Preciso parar de comparar minha vida com a dos outros e focar no meu próprio caminho, por mais lento e difícil que seja. Preciso aprender a me perdoar. Não esquecer os erros, mas perdoá-los e seguir em frente. Preciso acreditar que minha vida ainda pode dar certo, mesmo depois de tudo. Mas, acima de tudo, preciso agir, porque nada disso vai acontecer só com pensamentos e desejos. Preciso dar o primeiro passo, por mais assustador que seja. O problema é que essa história não tem conclusão ainda. Não posso terminar dizendo, e então eu fiz isso e aquilo e hoje está tudo bem, porque não está. Não posso dizer, aprendi minhas lições e agora sou uma pessoa melhor, porque ainda estão no meio do caos. Não posso dar uma mensagem inspiradora de superação, porque ainda não superei nada. Essa é a minha vida agora, real, crua, sem filtros, sem final feliz. Por enquanto. Porque uma coisa eu decidi: não vou deixar essa ser a história final da minha vida. Não sei como, não sei quando, mas de alguma forma eu preciso sair disso. Preciso encontrar uma forma de me libertar dessas correntes que eu mesma criei. Talvez contar essa história seja o primeiro passo. Colocar para fora, admitir, parar de fingir. Talvez você, que está ouvindo isso, tenha alguma resposta que eu não consegui encontrar. Talvez alguém que passou por algo parecido veja isso e compartilhe como conseguiu sair. Ou talvez não. Talvez eu continue lutando sozinha. Mas, pelo menos, agora a verdade está dita. Meu nome é Maria Luísa, tenho 39 anos, e essa é a minha história. Então eu te pergunto, o que você faria no meu lugar? Como você recomeçaria? Por onde você começaria a desfazer esse nó que parece impossível de desatar? Me conta, porque eu realmente não sei mais o que fazer. E se você estiver passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Tem mais gente perdida por aí do que você imagina. Gente que esconde bem, que finge que está tudo certo, mas que por dentro está se despedaçando. A diferença é que hoje eu decidi parar de esconder. Pelo menos aqui, nesse momento, com você. Essa é a história real da minha vida. E agora, o que eu faço com ela?